Bom, então agora a gente vai continuar esse processo inglês. Falamos das revoluções, a gente entendeu o que foi a Revolução Inglesa, então, na verdade, era a ascensão da burguesia ao poder político. E isso, pra gente, já é um grande antecedente da nossa aula de Revolução Industrial. Por que isso? Porque a gente tem que entender o seguinte, enquanto o dinheiro arrecadado por esses estados absolutistas, eles eram usados, empenhados para manter os privilégios da aristocracia, e enquanto esse absolutismo intervencionista restringia o crescimento da burguesia, era impossível a gente imaginar um fenômeno, o desenvolvimento rápido de um fenômeno chamado Revolução Industrial. O crescimento do capitalismo ele se fez justamente no momento, ou a partir do momento, em que essa burguesia ascende ao poder político. Porque uma vez que você tem uma burguesia no poder político, ela vai definir de que forma, quais são os esforços do Estado. O que o Estado quer que aconteça? Qual é a perspectiva? Então, o Estado vai proporcionar o maior desenvolvimento mercantil, o Estado vai proporcionar o maior desenvolvimento da indústria naval. Então, tudo isso vai ser, digamos aí, o principal elemento da Revolução Industrial Inglesa. Então, a gente já começou a nossa aula. Então, a gente fala de Revolução Industrial Inglesa, ou a primeira fase da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela não tem essa primeira, segunda, terceira. Os professores de geografia gostam muito dessa divisão. A gente não. A gente entende a Revolução Industrial como um fenômeno que começou na Inglaterra no século XVIII e acabou quando? Não acabou nunca. Ela existe até hoje. Na verdade, basta você ver o videogame que você brincou quando você era novinho e o videogame que você brinca hoje. Isso quando eu vou falar do meu, Porque eu joguei Atari. Eu joguei Atari quando era moleque, você nem sabe o que é isso, você talvez tenha visto aí na internet, ou viu numa sala de antiguidade qualquer, um Atarizinho. E hoje vocês têm aí videogames que eu não sei nem brincar, porque aqueles controles, o Atari tinha no máximo 2 botões. Vocês veem hoje, meu filho quer brincar, me dá um controle com tanto botão que eu não sei jogar. Então assim, ele fica, papai, me ensina. A coisa eu falo, filho, primeiro tem que aprender. Isso é revolução industrial. A coisa de você estar buscando produzir sempre mais, em menos tempo, uma qualidade, e uma tecnologia sempre superior. Isso é revolução industrial. Celulares são um bom exemplo disso. O próprio computador, esse que você está me assistindo agora, é um bom exemplo disso. Então a gente não pode esquecer que a revolução industrial é uma coisa contínua. Ela está acontecendo agora, ela acontece hoje. Certo? Então a gente define as fases para ficar didático. Então essa primeira fase ela vai acontecer na Inglaterra, na metade do século XVIII. Ela vai se mostrar, ela vai aparecer no setor têxtil. No momento que você vai substituindo a força do homem pela força da máquina, movida por alguma fonte de energia. Não é isso? Então é o setor têxtil, é a fonte de energia, o carvão, são as máquinas a vapor. Não é verdade? Então isso pra gente, sem dúvida nenhuma, é o primeiro momento que a gente vai chamar de primeira fase da Revolução Industrial. Tá claro? Agora, vamos entender como é que essa Revolução Industrial foi possível. Aí é muito interessante. A gente aqui na história vai fazer o seguinte, vai dividir entre os antecedentes, o que tornou possível essa Revolução Industrial, por que ela aconteceu na Inglaterra, já que vários países tinham dinheiro, tinham aí possibilidade de estar fazendo essa Revolução Industrial. Muitos chegaram bem próximo, mas por que a Inglaterra foi de fato a região que conseguiu despontar nesse processo. E depois a gente vai falar sobre as consequências desse fenômeno, que para a gente são muitíssimo importantes, para a nossa prova principalmente. Então vamos lá, vamos entender quais são os antecedentes. Primeiro e mais importante, e o que difere a Inglaterra dos demais, a gente acabou de ver, que era a ascensão da burguesia ao poder. Mas vamos lá, o que mais a gente tem então? Nós temos a acumulação primitiva de capital, a fase mercantilista inglesa foi uma fase riquíssima. Na verdade, a indústria, os navios ingleses, todo o comércio da Inglaterra, os tratados vantajosos, a gente estudou aí o Tratado de Methuen, tratado firmado com os portugueses, aquele tratado de panos e vinhos. Esses tratados altamente vantajosos geraram uma balança comercial extremamente favorável na Inglaterra, e esse acúmulo de capital primitivo foi fundamental para que se pudesse fazer revolução industrial. Claro, para fazer indústria tem que ter investimento, tem que ter capital, e o Estado inglês tinha. Além disso, a gente não pode deixar de lembrar dos cercamentos, os enclosures, ou cercamento dos campos, que é um fenômeno que começa lá no século XVI, depois da Revolução Anglicana, da Reforma Anglicana, e ele vai se expandindo ao longo dos séculos, e quando a gente chega no século XVIII, nós temos já uma boa parte dos campos ingleses cercados. Não, mas Tito, você não entende a importância de cercar campo para a Revolução Industrial.
claro, você vai entender agora. Quando a gente pega o campo e cerca, e a gente tira dali, expulsa dali aqueles camponeses, né? Então você para de ter aquela produção do campo para subsistência. Então você tem dois fenômenos importantes nesse momento. Você expulsa esse camponês que vai migrar para esses centros, né, futuros grandes centros urbanos, ainda por enquanto pequenos centros, vão migrar para as cidades para buscar trabalho. Então você vai ter uma oferta de mão de obra extremamente abundante e barata. Ainda tem uma outra questão importante, que esse campo passa a produzir para a cidade, para abastecer a cidade, para abastecer essa indústria. Muito comum você ter a atividade criatória, a criação das ovelhas, você produzir lã. Né, o sistema Norfolk, que a gente chama, uma pequena parte da terra vai produzir grãos, mas a maior parte vai produzir lã. E essa lã exatamente para quê? Para abastecer os centros urbanos. Então o cercamento dos campos ele é muito importante para a gente entender esse processo de Revolução Industrial. Agora, é claro, tem outros fatores importantíssimos, como o grande investimento na indústria naval, ou seja, um sistema de transportes eficiente. Claro, para que você não adianta só você produzir a sua mercadoria, você tem que levar a sua mercadoria para os grandes centros de comércio. E o fato da Inglaterra, né, de ter ali um vasto litoral e principalmente uma indústria naval muito competente, isso facilita com que você possa expandir, né, esse seu mercado. E internamente também, a construção das estradas, né, e futuramente o aparecimento dos trens, isso leva também uma distribuição interna, porque é vital para a gente, né, vital para qualquer revolução industrial, o seu mercado consumidor, tanto interno quanto externo. Muito cuidado, porque nosso vestibular já nos pregou algumas peças, porque quis que você percebesse que mais importante que o mercado externo era o mercado interno inglês, proporcionando assim o boom da Revolução Industrial. Perfeito? Então eu tenho eficiente sistema de transporte, eu tenho mercado interno eficiente e mercado externo. Eu tenho um eficiente sistema bancário na Inglaterra, né, que vai gerar crédito, vai financiar os empreendimentos, vai tornar possível. Até hoje, gente, quem quer abrir uma grande empresa não vai quebrar o porquinho em casa e pegar o dinheiro que tem para abrir a empresa. Vai procurar uma linha de crédito dentro do estabelecimento bancário e com esse dinheiro vai financiar a construção do seu negócio, a montagem do seu negócio. Então você já viu aí, né? Burguesia no poder, cercamento dos campos, acúmulo primitivo de capital, eficiente sistema de transporte, eficiente sistema bancário, mercado consumidor interno e externo. E aí, para a gente aí fechar isso, matéria-prima. Os ingleses, além de toda essa condição favorável, ainda tinham matéria-prima, carvão e ferro no seu subsolo, ferro para poder fazer as máquinas, matéria-prima, né? E carvão, que vai alimentar essas máquinas movidas pela força do vapor. Perfeito? Então, a Inglaterra tem a faca e o queijo na mão e não vai desperdiçar a sua chance. E esse fenômeno vai surgir e a Inglaterra se torna a maior potência industrial do século XVIII e século XIX.